Descubra o mistério de Enoque, um personagem bíblico envolto em enigmas e fascinação. A Bíblia menciona sobre ele, um homem que desafiou a morte foi mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em um vídeo revelador, desvendaremos todos os segredos que a Bíblia guarda sobre esse enigmático Enoque. Antes de mergulharmos na história intrigante de Enoque, é crucial destacar que a Bíblia fala de dois homens com o mesmo nome. O filho mais velho de Caim, figura obscura na linhagem ímpia. O outro, mais significativo, Enoque, o filho de Jared da descendência de Sete, que carregava consigo a luz divina. Descubra como, entre esses Enoques, um foi arrebatado ao céu, deixando um legado extraordinário. Enoque, o pai de Matusalém, viveu 969 anos, mas sua notoriedade vai além da longevidade. A Bíblia revela que ele caminhou lado a lado com Deus, uma expressão que, curiosamente, é atribuída apenas a ele e a Noé. Entre todos os personagens bíblicos, Enoque se destacou por esse relacionamento profundo com o divino. A trama se complica quando Enoque desaparece sem deixar rastros, e a Bíblia afirma que Deus o tomou para si. O que aconteceu nesses 365 anos de comunhão intensa com Deus? Alguns estudiosos sugerem que esse número pode ser simbólico, correspondendo aos dias de um ano solar, indicando uma vida completa e privilegiada. Mas será que o texto de Gênesis 5, um registro genealógico, esconde realmente simbolismos? Embarque nessa jornada fascinante para desvendar os segredos de Enoque, o homem que caminhou com Deus e desafiou as fronteiras entre o terreno e o divino. Enoque, o patriarca bíblico cuja história desafia as fronteiras entre o simbólico e o literal. Se considerarmos a possibilidade de que a idade de Enoque seja simbólica, surge a intrigante questão: será que a longevidade dos outros patriarcas também é simbólica? Entre especulações sobre interpretações literais e simbólicas, emerge uma verdade fascinante. Ao explorarmos as idades dos patriarcas pré-diluvianos, deparamos-nos com Enoque, que, se interpretado literalmente, foi o que menos tempo passou na Terra. Uma vida aparentemente curta, mas o texto destaca algo extraordinário, na profunda comunhão de Enoque com Deus e o seu misterioso arrebatamento celestial. O contraste com seu filho Matusalém, o patriarca longevo, ressalta a complexidade dessa narrativa. A Bíblia nos conta que Deus tomou Enoque para si, desencadeando debates e interpretações diversas. Algumas tradições judaicas veem essa afirmação como poética, uma expressão simbólica para a morte precoce. No entanto, dentro do cristianismo, a convicção é clara e Enoque foi arrebatado para a presença física de Deus. A carta aos Hebreus aprofunda essa convicção, declarando que Enoque, pela fé, foi trasladado, não experimentando a morte. Uma interpretação que se alinha à crença na inspiração e inerrância da Bíblia. Assim, Enoque e Elias, ambos poupados da morte no Antigo Testamento, prenunciam de alguma forma o futuro arrebatamento da Igreja de Cristo. Embarque nesta jornada de mistério e fé, desvendando os segredos de um homem que caminhou tão próximo de Deus que escapou do abraço da morte. Os mistérios do arrebatamento de Enoque, um evento extraordinário que ecoa desde os primórdios do Gênesis até os relatos nos Evangelhos e nas epístolas bíblicas. Enoque, mencionado na genealogia de Jesus em Lucas, na carta aos Hebreus e celebrado na Galeria dos Heróis da Fé no capítulo 11, traz consigo uma narrativa fascinante de fé inabalável. O escritor bíblico atribui o arrebatamento de Enoque à sua notável fé, que o conduziu a um testemunho de agradar a Deus. Além disso, Judas, em sua epístola, revela que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios, lançando mais luz sobre a figura intrigante. Entretanto, a forma como Judas menciona Enoque levanta debates entre estudiosos. Ele parece citar quase literalmente o livro pseudoepígrafo de um Enoque. A questão é se Judas realmente referenciou essa obra apócrifa ou se ele se baseou em tradições orais que também foram incorporadas ao livro pseudoepígrafo. A investigação nos conduz a contemplar os livros de Enoque, e aqui, a trama se adensa. Encontramos pelo menos 3 livros atribuídos a Enoque, cada um com suas próprias nuances e revelações. Do primeiro livro de Enoque ao segundo e além, essas escrituras misteriosas oferecem insights fascinantes sobre a figura que desafiou a mortalidade. Os Enigmas dos Misteriosos Livros de Enoque, uma trilogia intrigante que ecoa através dos séculos.
O mais célebre entre eles, o primeiro livro de Enoque, possui uma versão etíope que há muito tempo fascina os estudiosos. Conhecido por figuras como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, esse livro, que remonta ao período apostólico, teve seu manuscrito original desaparecido, deixando-nos apenas fragmentos em grego e etíope. A autoria desses fragmentos, atribuída a Enoque, remonta a datas tão distantes quanto 200 a.C., até o final do primeiro século da era cristã. No entanto, o consenso acadêmico é de que esses escritos não foram realmente produzidos pelo Enoque bíblico. Então, o que exatamente esses livros revelam? Seriam relatos preservados por tradição oral, possivelmente ligados ao próprio Enoque? A complexidade dessas perguntas torna os livros de Enoque verdadeiros enigmas pseudoepígrafos, escritos judaicos que nunca alcançaram o estatuto canônico e tampouco encontraram lugar nos chamados livros apócrifos. Essa trilogia intrigante permanece à margem, desafiando as categorias convencionais e oferecendo vislumbres fascinantes de uma tradição muitas vezes esquecida. Desvendar os mistérios do primeiro livro de Enoque é uma jornada fascinante que nos transporta para o período intertestamentário. Alguns estudiosos sugerem que suas seções mais antigas datam dos Macabeus, enquanto sua conclusão provavelmente ocorreu no primeiro século depois de Cristo. Este livro não canônico, muitas vezes negligenciado, lança uma luz intrigante sobre o pano de fundo histórico desse período, proporcionando insights valiosos sobre a teologia judaica pré-cristã. Enquanto não é considerado canônico, o primeiro livro de Enoque desafia a compreensão convencional ao ser citado por Judas em sua epístola. A interpretação dessas referências divide os estudiosos, alguns sugerindo que Judas pode ter se baseado em uma tradição oral também presente no livro de Enoque, enquanto outros acreditam que ele intencionalmente citou uma literatura pseudepígrafa para confrontar mestres falsos e seus seguidores. O trecho citado por Judas, encontrado no livro de Enoque, parece ter raízes no Pentateuco, especificamente em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, adicionando camadas de complexidade a essa trama intrincada. Em meio a lendas e especulações em torno da figura de Enoque, uma certeza permanece: as páginas bíblicas são nossa fonte segura para compreender quem foi Enoque. Embarque conosco nesta exploração, onde a verdade se mistura com a fantasia, e as linhas entre o mito e a realidade se tornam cada vez mais importantes.